Sensei, boa noite a todos. Gostaria que o senhor me explicasse quando o senhor se refere ao termo quando um ser se ilumina, ele não retorna mais. Na verdade, quando digo isso, estou me referindo a Anuttara Samyak Sambodhai, ou seja, iluminação completa, perfeita e universal. Essa é a iluminação de Buda. Um Buda, aquilo que Shakyamuni Buda realizou, significa não retornar mais. Mas nos próprios sutras ele diz, numa vida passada, quando eu ainda era um Bodhisattva, e a lenda diz que ele lembrou-se de 500 vidas anteriores, quando se tornou Buda. Ou seja, acessou a memória universal, Alaya Vijnana, e tomou consciência das suas vidas passadas. Isso significa que obter iluminação parcial nessa vida é bastante possível, mas uma iluminação completa e perfeita é muito, muito difícil, é proeza de um Buda. Mas quem obtém este nível extingue seu karma tão completamente que não tem energia para retornar. Não tem energia para retornar para esse mundo. Esta é a vitória máxima. Mas o nosso ideal, o ideal do Bodhisattva, que nós recitamos há pouco no final do Zazen, os votos do Bodhisattva, é um voto de renúncia a esta liberação. Porque o Bodhisattva, em vez de extinguir-se, opta por retornar para ajudar os seres que sofrem. Por isso, o primeiro voto do Bodhisattva é: os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. Ou seja, enquanto houver um ser sofrendo, enquanto houver um ser nos infernos, o pior dos seres, eu vou retornar para dar-lhe a mão e ajudá-lo a sair desse sofrimento, porque eu compreendo esse sofrimento, porque eu também, assim como ele, conheço o mal. Boa noite, Sensei. Existe o conceito de bondade e justiça no Zen? É evidente. Bondade é, vamos dizer, uma das virtudes, né? Um coração bondoso, compassivo, sem dúvida. É o próprio objetivo da sua transformação, da sua mente, é transformá-la em uma mente compassiva, em uma mente que consegue se colocar no lugar dos outros. E uma das representações mais famosas dentro do Zen, a representação da virtude da compaixão, é Kanzeon, aquela que ouve os lamentos do mundo. É a representação dessa virtude. E no Japão e China é representado como uma mulher. Quando você vê uma estátua de Kanzeon, está vendo a representação dessa virtude, a virtude da compaixão e da bondade, do desejo por justiça. Aqui não é entendida a justiça como vingança, mas sim o desejo de que os homens sejam justos uns com os outros. Boa noite, Sensei. Algumas vezes, durante o Zazen, tenho muita dificuldade de permanecer acordado e quando me dou conta, estou devaneando, quase em sonho. Existe alguma técnica que ajude a permanecer acordado durante o Zazen? Bem, quando isso acontece, significa que houve um bom relaxamento. Então, em um certo sentido, isso é muito bom. Quer dizer,
houve calma suficiente para que houvesse um relaxamento tal que existe uma sonolência. No entanto, cair no torpor, na sonolência, é um dos defeitos que pode acontecer na prática. Porque a atitude melhor é manter o espírito como um leão prestes a saltar. Esta é a frase tradicional. Completa atenção. Para isso, mantenha a sua espinha bem ereta. Não deixe a cabeça cair para frente, nem as costas se curvarem. Fique realmente ereto. Coloque a sua atenção não na cabeça, mas logo abaixo do umbigo, no seu centro de gravidade. Permaneça com o mudra, que é esta posição. Os dedos cobrem uns aos outros, não é? Assim. E os polegares bem horizontais, levemente se tocando. Se você ficar sonolento, seus polegares vão cair. Se você começar a pensar ativamente ou agressivamente, vai fazer assim. Se começar a pensar desordenadamente, seus polegares se separam e não se encontram. Então o mudra também serve como um termômetro da sua prática. Polegares horizontais, como se estivesse segurando uma grande joia, e as mãos pousadas sobre o colo. Não fique com as mãos suspensas, não faça força com os braços. Isso vai causar dor nos ombros ou nos braços. Se você tiver qualquer dificuldade, coloque as mãos sobre uma pequena almofada, uma peça de roupa que você coloca no colo. Os monges usam suas mangas, dobram as mangas e colocam sobre o colo e colocam as mãos em cima. Então, essa série de atitudes deve ajudar a permanecer desperto e não feche os olhos. Manter os olhos abertos, olhando para baixo, é uma das atitudes para se manter desperto.